Oi, gente, eu gostaria só de falar de umas coisinhas rápidas antes da gente entrar no jogo. São dois assuntos ali, um que eu parei no meio e outro que é sobre a questão dos loops que eu esqueci de falar para vocês. Então vamos lá. Primeiro, eu mencionei ali uma historinha ah, de alguém que supostamente seria uma criança de 13 anos ou menos por aí. Eu digo 13 anos que eu imagino porque é a idade mínima para ter conta no YouTube. Logo que eu criei o canal, alguém dizendo estar nessa situação, né, de ser uma criança, tentou me contatar falando que queria assistir o canal, mas eu tinha colocado aquela ali no começo que vocês podem ver ali que eu recomendo para 15 anos ou mais. Eu só queria deixar claro que eu falei aí para essa pessoa, né, para contatar um responsável, ver se o meu conteúdo é algo que o responsável consideraria adequado à faixa etária daquela pessoa. E aí, se fosse o caso, eu estaria aqui, senão eu estaria esperando para quando fosse mais velho, tá? Só encerrar a história. E agora vamos pro loop. Um loop que eu acabei não mencionando. O loop, ou se eu mencionei ou não mencionei essa parte, o loop no porão da nova Tanglewood, ao redor da mesa do trenzinho, vocês precisam ter muito cuidado com aquele loop, porque o fantasma ele consegue abrir a porta daquele frigobar que tem ali. Eu acho que é um frigobar aquilo, nunca prestei muita atenção. E outras portinhas ali de armário, coisa assim, que pode bloquear o caminho de vocês, tá? Vocês também podem usar essas portinhas aí para bloquear a linha de visão, mas tem que tomar cuidado para na hora de fazer várias vezes o mesmo loop não se enroscar na coisa. E você pode acompanhar o movimento do fantasma enquanto você está abaixado ali para se esconder e não dar linha de visão para o fantasma. Você pode acompanhar o movimento do fantasma pelas perninhas, ou se for um fantasma que se arrasta pelo chão, você pode ver o fantasma todo pela parte de baixo da mesa. Tá certo? É isso aí. Eu deixo vocês com o jogo e eu vejo vocês, né, o meu eu de agora, deixo vocês com o meu eu do passado e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Olá, pessoal. Vamos jogar um pouquinho de Phasmo? Vamos fazer Tanglewood de novo, porque é um mapa novo, né? A gente tem que dar uma atenção. E eu prometo que semana que vem eu vou colocar a Lunar para vocês. Era para eu colocar um vídeo essa semana de Lunar, mas eu resolvi fazer mais um vídeo de Tanglewood. Porque tem uma coisa que a gente não falou ainda em detalhe aqui em Tanglewood, que é os loops, né? As localizações onde a gente pode dar loop no fantasma. Eu queria dar o meu pitaco para ajudar alguém que precise sobre como usar os loops do novo Tanglewood, né? Porque nem todos os loops a gente usa da mesma forma. Vamos lá. Vamos tentar ver se a gente faz um Vocês Investigam. Ok. Bom, primeiro vamos falar dos loops. Se a gente dá um tempo para a temperatura cair também. E já temos o fantasma jogando alguma coisa.
Primeiro loop, esse aqui da sala, ele tem até um sentido que você faz o loop que é melhor, que é nesse sentido aqui. Porque o fantasma esbarra em mais coisas quando você faz nesse sentido do que quando você faz nesse. Tá? Esse aqui é um loop que é melhor para emergência e ele só funciona se você estiver abaixado. Se você estiver de pé, o fantasma consegue te alcançar. Não me pergunta por quê. Então, esse aqui é um loop de emergência, porque ele é muito pequeno, é muito fácil acontecer do fantasma dar uma guinada, né, repentina e pegar você desprevenido se você não tomar cuidado. Então, esse loop aqui é para tipo, o fantasma começou a caçar daqui, eu não tenho para onde correr, eu dou o loop, quando o fantasma tiver de um lado que me favoreça, aí eu corro para cá e escapo ou para cá ou para cá. Eu preferiria correr para cá durante uma caçada, porque tem esse loop aqui e tem o loop da garagem, mas o loop da garagem a gente já vai falar dele. Esse aqui eu acho que é o melhor loop de Tanglewood. Se a gente fizer ele de pé, o fantasma pode ver a gente, então ele consegue acelerar. Se a gente estiver abaixado, o fantasma não consegue ver a gente. Então a gente consegue fazer sem o fantasma acelerar, no caso daqueles fantasmas que aceleram. E a gente teve o fantasma jogando objeto aqui também. Pode ser um fantasma que vem atrás da gente. Ou pode ser que a casa seja pequena e por isso a gente está tendo essas coisas. Outro loop, que é o que do carro, ele é melhor do que o carro anterior, porque a gente consegue ver o fantasma, né? Mas ele ainda não tem um espaço grande, então você tem que tomar cuidado dependendo da velocidade do fantasma e tal, da posição do fantasma. Você tem que tomar cuidado com esses espaços maiores aqui do carro, né? As laterais do carro são meio perigosas, porque se você não tomar cuidado, o fantasma consegue a linha de visão com você, e aí dependendo do fantasma, isso é muito perigoso, né? Então tenham isso em mente, tá certo? Eu ouvi um barulhinho, mas eu não sei que barulho foi esse. Mas foi o fantasma interagindo com alguma coisa. O fantasma pode jogar o quebra-cabeça pra cucuia, tá? Aproveitar, vamos falar de novo das Cursed Possessions. A, a boneca aparece aqui. O tarô aparece aqui, se não me engano. O espelho aparece aqui. Eu acho que é a caixa de música que aparece aqui, se eu não me engano. E o fantasma veio atrás da gente de novo. A pata do macaco aqui, eu acho que é deve ser o círculo de convocação, círculo amaldiçoado, como vocês querem chamar. É.
que aparece aqui. Ah, uma coisa que eu não sei se eu falei para vocês da outra vez, é sobre esconderijos, né? Ah, aqui, estava tentando lembrar. Quando vocês estiverem aqui e estiverem numa situação de emergência, não tem, o fantasma começou a caçar e vocês estiverem com esse armário aqui bloqueado, esses armários bloqueados, vocês vêm até aqui, fazem isso que eu fiz aqui e aí vocês puxam essa porta ao máximo. Eu não posso puxar muito aqui porque eu entro, mas se eu tivesse bloqueado, você ia conseguir deixar alguma coisa assim, mais ou menos. E aí você tem que ficar segurando a porta e na maioria das vezes o fantasma não vai ver vocês, tá? Mas tem que puxar a porta o máximo que você puder, tá? E tem que ser ligeiro, porque às vezes se o fantasma mexer nessa porta, aí você tem que largar essa e puxar essa de volta. Então é uma coisa de emergência, tá? Se tiver bloqueado. Se não tiver bloqueado, você simplesmente entra e fecha a porta e não tem problema, tá? Que mais? Eu acho que eu já falei isso da outra vez, mas não custa falar porque tem gente que vai cair de maduro, né? Esses armários novos, isso não, por enquanto só se aplica a Tanglewood, mas os devs devem implementar isso nos outros mapas. Antigamente o armário ia estar bloqueado com coisas dentro, você ia conseguir abrir a porta e por isso você ia conseguir fazer aquele esqueminha de você entrar, puxar a porta aqui um pouco, puxar essa porta um pouco e ficar nesse vãozinho aqui. Eu estou dentro do armário porque a porta me empurra, porque está desbloqueado aqui. Agora, nesses armários novos, se o armário está bloqueado, a porta não abre, tá? Então, se você estiver jogando com o armário bloqueado, ou se caiu no sorteio, com todos bloqueados, ou se caiu no sorteio de que esse armário está bloqueado, você não vai abrir a porta dele. Isso se aplica a todos os armários desse tipo. Em Tanglewood, tá? Se aplica a esse e se aplica a esse, tá? Se aplica a esse aqui também. Ah, deixa eu aproveitar, eu esqueci, eu comecei a ver se tinha Ghost Orb, mas eu parei. Então vamos fazer de novo a coisa. Eu sempre checo dentro dos armários, porque como eu já falei para vocês outras vezes, eu já peguei Ghost Orb dentro de armário. Não deveria aparecer. Elas deveriam ser mais centralizadas, mas infelizmente acontece. Às vezes elas também aparecem para cima ou para baixo, então é sempre bom dar uma zoiada nesse sentido.
Os devs em geral procuram corrigir quando esse tipo de coisa é reportada, porque costuma dar muito problema quando acontecem essas coisas. Da Ghost Orb ficar atravessando parede. E coisas do tipo. A gente já sabe muita coisa desse fantasma. Deixa eu ver quanto tempo a gente já tem de gravação. 14 minutos. Vamos fazer o seguinte. Linda Norris. Quando a gente tem fantasma masculino, só avisando vocês, vocês já podem riscar esses dois aqui, a Banshee e a Dayan, porque elas não podem ser homens, tá? Só avisando. Eu acho melhor não fazer o Vocês Investigam hoje, porque como a gente já perdeu 14 minutos nessa brincadeira, eu quero fazer esse vídeo ser razoavelmente rápido, para dar tempo de eu editar e colocar, fazer miniatura e fazer tudo mais e já colocar para vocês o mais cedo possível. Porque eu já demorei demais essa semana para colocar vídeo. Então vamos lá. A gente sabe que pode ser essas duas, a gente sabe que não pode ser uma shade, porque a gente viu o fantasma, a aparição completa do fantasma, né? Deixa eu ver aqui na mídia. A gente tem Shadow Ghost, Ghost Orb e Shadow Ghost. Não dá pra gente marcar Ghost Orb ainda, porque pode ser um mímico. Não tá querendo colocar o livro, gente. Espera aí. Deixa eu confirmar aqui.
controles. F, eu tô apertando o F, cacete. Agora foi. Ô, Pitomba! Eu chequei várias vezes, falei, não, eu posso estar apertando o botão errado porque estou jogando no escuro. Pra dar um clima. Esse é um EMF 4. Cadê o que eu queria? Aqui. A gente vai ter que dar uma olhadinha porque não tenho certeza agora como mudou. Eu não sei se mudou o esquema do mapa, a divisão das salas. Pode ter mudado. Então a gente vai ter que conferir a temperatura. Não é aqui. Não parece ser um Freezing Ghost. Um fantasma de temperatura mais baixa. Aqui a temperatura caiu agora porque o fantasma estava aqui dentro com a gente. Aqui e ali são salas diferentes. Deixa eu aproveitar. Por enquanto nada no livro. Eu tinha a impressão que tinha sido usado, mas não foi. Foi um golpe de vista.
aqui, né? A gente também já sabe que não é Jin. Tem muito objeto arremessado? Tem. Isso poderia apontar para um poltergeist? Poderia. Porém, todo fantasma pode arremessar coisa. Então é meio arriscado falar que é um poltergeist apenas baseado nisso. Tendo muito evento, isso não é IMF5, tá? São eventos, pode ver que o espaço é bem grande. Eu apertei uma vez a mais por engano, tá? E desliguei, aí tive que ligar de novo. Mas a gente já sabe também que não é Jin. Não pode ter derrubado a. Pode ter. Sim, não. Derrubou a caixa de força. Um pouquinho, gente, tô coçando meu olho. Deu uma coceirinha. Para quem está começando agora, eu estou tirando os objetos da proximidade ali do fantasma, porque isso aumenta as chances dele interagir com, no caso ela, é uma moça, né? Estava primeiro concordando com o fantasma, que em geral a gente usa no masculino. Tava tendo um tempo atrás, agora eu lembrei vendo esse que parece ser sabão aí, que tinha umas pessoas que estavam fazendo um desafio de comer um negocinho de sabão e morriam envenenadas depois. Não sei porquê, sabe? Desafio idiota de internet. Por favor, não se enfiem nessas coisas. Essas coisas são horríveis aí. Nos Estados Unidos, recentemente teve um professor lá que
morreu numa pegadinha feita pelos alunos. E agora foram 4 alunos envolvidos aí na pegadinha. É, um deles está sendo acusado da morte e mais outros crimes, e os outros só pelos outros crimes. Mas foi uma excelente forma de acabar com a vida do grupo. Né? Mataram um professor que, pelo que o noticiário fala, era uma boa pessoa. A esposa, ele queria conversar com os alunos a respeito da coisa toda, e aí ocorreu o acidente. A esposa, inclusive, tentou falar com o promotor para, se possível, não registrar retirar a queixa, né? Retirar não sei se dá para fazer isso nesse caso, porque poderia passar mensagem de que isso aí é uma coisa que pode ser feita sem a devida punição. Então não se sabe ainda se o promotor vai aceitar o pedido da esposa da vítima, que também é professora na mesma escola, também era professora desses mesmos alunos aí. Eu pessoalmente espero que eles sejam punidos, porque tem gente que só aprende dessa forma e tem gente que precisa ver outros serem punidos para aprender que não se deve quebrar a lei, né? São dois níveis muito complicados de entendimento, né, para dizer dessa forma. Em um caso, a pessoa só aprende se ela vê a punição sendo aplicada, e a outra só aprende se a punição é aplicada a ela. E tem ainda o último caso que não aprende de jeito nenhum. O que me lembra também de uma outra coisa, que isso aí é sanha da extrema-direita, que é querer baixar a idade penal para 16 anos. É uma, é uma ideia idiota e que não resolve nada. Tá? A gente sabe que a coisa, por causa da psicologia, a gente sabe que isso não funciona dessa forma. Baixar para 16 anos a idade penal só vai piorar ainda mais a situação, porque você vai ter pessoas de 16 anos sendo colocadas em prisões com adultos, o que vai agravar ainda mais o nosso problema carcerário, o que vai complicar ainda mais a questão da criminalidade, porque você literalmente vai estar jogando o adolescente na situação de encarceramento com criminosos ali. E
Aí quando ele sair daquela situação, ele ainda vai, quando ele sair daquela situação, maioria dos casos, o cara não passa a, a vida na cadeia, né? Não fica anos e anos e anos lá. Ele vai sair com todo aquele aprendizado que ele teve e ainda razoavelmente jovem para cometer mais crime. Que o cara que cai numa dessa, dificilmente ele se recupera. A gente precisa de programas melhores. Se precisa dar aos encarcerados programas onde eles aprendam profissões para que quando eles saiam da situação de encarceramento eles possam ter uma vida honesta. No caso do cara que cometeu um erro ali e tal, e você não consegue salvar a situação, enfim, tudo por causa do frasco de sabão. É fogo. Mas esse é o meu canal. De vez em quando, vocês menos esperam, vocês me ouvem falando de alguma coisa séria. No meio da brincadeira. Mas sério, tá tendo uma onda de pessoas morrendo por causa de brincadeiras idiotas, desafios idiotas de TikTok nos Estados Unidos e em alguns outros países. Eu não sei se isso está acontecendo aqui no Brasil, não olhei a fundo, mas eu não vi nada até agora, pelo menos não apareceu para mim nenhuma notícia disso. Tem uma outra brincadeira idiota que estão fazendo aí também, que é o Ding Dong Ditch, que é tocar a... Antigamente tocava-se a campainha e a pessoa saía correndo. Pra... Isso tem muito aqui no Brasil. Eu peguei criança já fazendo isso com interfone aqui no meu prédio. Mas nessa versão nova do Ding Dong Ditch, né, que toca a campainha e sai correndo, nos Estados Unidos, eles estão fazendo o quê? Você tem adolescentes fazendo isso em grupo, eles vão no meio da noite até uma casa, aí eles saem correndo e se jogam contra a porta, metendo os dois pés, ou dando ombrada, ou o que quer que seja, contra a porta da frente da pessoa. E lembrando que Estados Unidos é um país onde as pessoas terem arma de fogo é muito comum. Então imagina que você está dentro da sua casa, no meio da noite, ser acordado com um barulho de alguém tentando derrubar sua porta da frente, aí você pega a sua arma e abre fogo contra o criminoso aí, e aí você termina com uma acusação contra você por assassinato com arma de fogo. Não é muito legal, estragou a tua vida. E foi o que aconteceu num dos casos ali. Então, pessoal, por favor, tomem cuidado com essas coisas. Não entrem nessas furadas. Eu estou falando isso, mas eu não tenho como saber a idade de vocês.
exatamente, né? Mas é justamente por isso que eu estou falando. Não que eu não tenha feito as minhas coisas idiotas na minha época, mas eu nunca fiz nada idiota a esse ponto. E já teve mais de um caso desses do Ding Dong Ditch, do, da pessoa morrer. Então, é uma coisa triste. Teve um caso lá de uma menina também envolvendo, eu não sei se foi fluido para descongelar ou se foi sabão, o que quer que foi, mas teve um caso de uma menina que virou pro pai e falou: "Ah, eu vou ficar famosa". E logo depois disso, ela foi lá e tomou lá um frasco lá da substância que eu esqueci qual foi aí e se envenenou e morreu por causa de um desafio de TikTok. E mesmo substâncias que pareçam inofensivas, às vezes podem provocar isso. Tinha um desafio um tempo atrás envolvendo canela em pó que pode acabar com a vida da pessoa, tá? Não façam nenhum desafio estúpido para ganhar visualização em TikTok, no que quer que seja. A vida de vocês não vale isso. A notícia da morte de vocês vai aparecer um dia e vai sumir com o próximo idiota passando vergonha. E vocês teriam perdido a vida de vocês, tá? Então, por favor. Eu falo isso como um cara que já é mais velho, já fez muita besteira na vida. Nenhuma besteira ilegal, mas besteiras. Porque quando a gente é mais novo, às vezes a gente faz besteira. Nossa, tá cheio de objeto. Como eu tô tendo que esvaziar várias salas, a lavanderia, a cozinha, a sala de jantar, tá complicado. Enfim, eu também tenho um pouco de pena de vocês, porque na minha época você fazia uma bobeira, a bobeira ficava ali. Hoje em dia, você faz uma bobeira, você está arriscado a cair na internet e ter um prejuízo muito maior na sua vida. Não precisa nem necessariamente ser algo ilegal.
Bom, a gente sabe que é um IMF5. Agora a gente pode marcar a Ghost Orb. Está entre Dayan, Obaki e Raijo. Eu fiz dessa forma porque o IMF5 removeu a possibilidade de ser um mímico. Se não pode ser um mímico, então eu posso marcar a Ghost Orb que a gente já tinha visto. E ao fazer isso a gente fica com duas evidências. O fantasma veio atrás da gente várias vezes. Porém, é porque a sala dele é bem central e é um mapa pequeno. Então vai acabar esbarrando na gente, não tem como evitar muito isso. Então você sempre tem que ter muito cuidado ao falar, não, esse é um fantasma que vem atrás da gente. Nunca leva isso na certeza até que você tenha razões confiáveis para dizer isso. Porque mapa pequeno, se você estiver jogando que nem eu estou jogando com um fantasma podendo perambular bastante e por aí vai, pode dar essa impressão de que o fantasma está vindo atrás de você quando ele está só perambulando. É o caso dessa fantasminha aqui. A gente também por isso que a gente já não poderia ser o Oni pelas evidências que a gente tem, mas mesmo se a gente não tivesse essas evidências, daria para saber que não era o Oni por causa que a gente viu agora a Mistiforme. Entenda uma coisa, eu falei dessas coisas aí dos desafios e tal, não é por pensar menos de vocês, nem nada assim, é apenas que eu sinto uma certa responsabilidade como alguém um pouco mais velho do que a maioria das pessoas que está aí no YouTube. Eu me sinto na obrigação de dar uns alertas aí do tipo, porque vai que tem alguém que precisa ouvir isso. Eu não estou dizendo que todos vocês precisam ouvir isso, não estou dizendo que todos vocês são crianças nem nada assim, não é isso. É só por causa de ter alguém aí que precise ouvir essas coisas. A gente não sabe as circunstâncias das pessoas, né? Então, enfim, logo que eu comecei esse canal também teve, eu não posso dizer com exatidão a idade, mas foi alguém que disse que tinha menos idade do que eu recomendava na abertura do canal ali, que eu recomendo esse canal para quem tem 15 ou mais, né? O YouTube, tecnicamente você pode ter conta no YouTube a partir dos 13, mas dado ao meu jeitão aqui,
eu acho que é melhor 15, né, no meu tipo de conteúdo, porque de vez em quando eu posso soltar o verbo, né, e eu não quero influenciar demais ninguém aí. E também eu gosto de uma temática de horror aí, né? Então, tudo bem que eu, quando eu era muito mais novo do que 15 ou 13 anos, eu já assistia todos os filmes de horror que eu conseguia ah, pôr as minhas mãos sem a minha mãe perceber. Porque minha mãe achava que. Minha mãe era super protetora, ela achava que eu ia ter pesadelo, coisa que o valha. Nunca tive pesadelo por causa de filme de terror. Muito pelo contrário, a única vez que eu tive um sonho de terror que foi relevante com alguma coisa relacionada a sonho pra mim, eu me diverti pra dedéu, que foi um episódio de paralisia do sono, já era adulto. É, eu, antes de dormir, estava ouvindo um audiobook, né, um livro em áudio, do Lovecraft. E quando você tem paralisia do sonho, desculpa, paralisia do sono, é que eu estava pensando em sonho e misturei. Dei uma pausa rápida para tomar uma aguinha. Paralisia do sono. É, você pode ter um tipo de alucinação, quer dizer, você pode ter dois tipos de alucinação, pode ser a hipnagógica ou a hipnopômpica, dependendo se você está. Porque a paralisia do sono ela acontece quando você está no processo de acordar ou adormecer, pode acontecer nos dois momentos. Pode acontecer com qualquer um, tá? Você ou nesse momento de transição de estar acordando ou adormecendo, o seu corpo cava, você não consegue mais mexer o seu corpo. Se você estava acordado, você estava podendo se mover e de repente não pode mais. E se você estava dormindo, você abre os olhos, você acorda, mas o seu corpo continua cavado dormindo. Então você não consegue mexer a cabeça, você não consegue falar, você não consegue fazer nada até passar esse período aí. Como é que ele passa? Você simplesmente fica ali, relaxa, deixa a coisa acontecer, não importa o que você veja. E aí você vai pegar no sono e vai dormir e aí acorda depois normal, tá? É só relaxar e deixar qualquer alucinação que aconteça acontecer, é normal. A sua mente alucina nessa situação, na maioria dos casos, porque você está entrando ou saindo nesse processo de acordar e ela é um problema que você fica preso no meio do caminho. Entendeu? Se o seu cérebro ainda estiver meio adormecido, você tem alucinação. Se o teu corpo está preso nisso, você não consegue se mover. E é basicamente isso. Tá? Ela pode acontecer com ou sem alucinação, a paralisia do sono. Are you here? Ai, ai. É a Diane. Na primeira que eu falo.
Interessante que o fantasma jogou o outro livro até aqui, mas não mexeu nesse primeiro livro. E aqui uma outra dica para vocês. Quando o fantasma mexer no livro, vê se ele escreveu. Se ele não escreveu, imediatamente você sabe que não pode ser um fantasma de livro, tá? É que aqui já era a última evidência, a gente já ia saber, mas do contrário ia ser uma informação útil. Se ele jogou o livro e não escreveu, ele não pode escrever, então não pode ser um dos fantasmas que escrevem livro. Você pode riscar o livro, tá? Quando a gente viu o fantasma completo ali, dava para riscar a Shade, que nem eu fiz, porque a Shade não aparece como fantasma completo. O Oni a gente poderia ter descartado, ele já estava descartado, por isso eu não descartei naquele momento, mas dava para descartar pelo Mistiforme que a gente teve. Tá certo? Deixa eu ver quanto tempo a gente tem aqui. Já tem 50 e poucos minutos. Então eu. Ainda bem que a gente não fez vocês investirem, senão teria passado de 1 hora já. Eu nem vou fazer a foto e o vídeo hoje, porque assim dá tempo de eu fazer tudo o mais rápido possível para vocês. Tá certo? Enfim, mas a gente falou aí dos loops. Deixa eu aproveitar, caso alguém não tenha visto o último vídeo. Dá pra gente brincar com o trenzinho lá embaixo. O trenzinho, a gente pode controlar ele. Cada um desses botõezinhos faz uma coisa diferente. Aqui foi o apito. Esse aqui faz ele andar. Esse aqui. Esse aqui é a fumacinha, eu acho. E esse é as luzinhas. Fumacinha mesmo. O fantasma também pode mexer no trenzinho, tá? Na minha época de infância tinha o ferrorama, que era um trenzinho desse, com trilho e tal. Eu adorava brincar com o ferrorama. Mas é claro que eu nunca montei uma miniatura dessa pro meu ferrorama. Eu colocava o trenzinho para viajar em cima dos móveis aqui da casa. Minha mãe ficava louca da vida comigo. Minha mãe gostava de colocar muitos enfeites ali, não sei o que, coisa que quebra, blá, 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 blá. Aí ela teve que tirar tudo da onde eu podia alcançar para evitar que alguma coisa quebrasse. Não que eu fosse quebrar de propósito, mas para evitar que quebrasse. Enfim, vamos ver se a gente acertou. É uma Deia, se eu acertei.
Acho que não teve nada ainda. Não teve nada que dificultasse muito a identificação nesse caso. Foi uma fantasma bem tranquila. E eu agradeço a atenção de vocês. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Eu vejo se no próximo vídeo a gente joga um mapa diferente. Acho que 3 jogos seguidos de Tanglewood, ou 4 talvez. Que teve a despedida da Tanglewood antiga. 4 vídeos seguidos de Tanglewood. Tá bom demais, né? 3 no mapa novo e o último jogo no mapa antigo. No telefone ali de Tanglewood tem, acho que é junho ou julho, não lembro agora, 26, que talvez o pessoal está especulando que possa ser a data para o mapa novo. Se não for um mapa novo, vai ser algum outro update mais parrudinho, eu imagino, né? Algum patch mais parrudinho. Se não for um mapa novo junto com o resto do update. Então, mas eu não tenho nenhuma informação real sobre isso, apenas conjectura, tá? Mais uma vez agradeço a atenção de vocês. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abração, até mais.